Ouvinte da Palavra de Deus, este tema, o juízo final e a destruição de Jerusalém, precisa ser entendido com atenção. Porque muita gente aprendeu a olhar para o juízo final como um acontecimento distante, global e ainda pendente, sem perceber o contexto bíblico em que Jesus Cristo colocou esse julgamento. A destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo não foi apenas um desastre histórico. Foi o cumprimento das palavras de Cristo, o encerramento visível da antiga aliança e a manifestação do juízo final sobre aquela geração que rejeitou o Messias, perseguiu os profetas e resistiu à chegada do reino. O juízo final, dentro da linguagem bíblica e profética, não aponta para o fim do planeta, não aponta para o fim do mundo, mas para o juízo consumador sobre o sistema antigo, sobre o antigo pacto da velha aliança, centrado no templo, no sacerdócio, ou seja, no sacerdócio levítico, nos sacrifícios e na Jerusalém terrena. Quando Jesus anunciou a queda da cidade, ele estava anunciando o fim de uma era e a confirmação pública de que a nova aliança havia sido estabelecida definitivamente em Cristo. A primeira chave para entender o juízo final é observar que Jesus Cristo colocou esse juízo dentro da geração dos ouvintes. Ele disse nos registros de Mateus, capítulo 23, versículo 36. Em verdade, eu vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. O contexto mostra que Jesus Cristo estava falando contra Jerusalém, a cidade que matava os profetas e rejeitava os enviados de Deus. Portanto, o juízo anunciado não foi lançado para milhares de anos depois, não, mas dirigido àquela geração histórica. Logo em seguida, Jesus lamentou sobre Jerusalém e declarou sua desolação. Isso está registrado nos escritos do livro de Mateus, no capítulo 23, e o versículo 37 a 38. Que nos diz, Jesus falando: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Portanto, a expressão vossa casa aponta para o templo e para o sistema religioso que sustentava a antiga aliança. O juízo final daquela ordem seria a desolação,
E isso se cumpriu quando Jerusalém foi destruída pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Quando os discípulos olharam para o templo, Jesus confirmou que aquele edifício cairia completamente. Isso está registrado nos escritos do livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 2. O que nos diz? Não veres tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. O assunto de Mateus, do capítulo 24, começa com o templo, não com o fim do universo físico. Os discípulos perguntaram sobre o sinal da vinda de Cristo e do fim daquela era, porque entenderam que a destruição do templo significava o encerramento do mundo religioso judaico. Jesus então estabeleceu o prazo do cumprimento. Esse estabelecimento de prazo não foi há milhares de anos depois. Não foi para um povo que ia viver no milênio, há milhares de anos depois, como se nós estivéssemos tratando aqui do ano de 2026. Não. Está registrado nos escritos do livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 34, Jesus Cristo delimitando ali aquele espaço de tempo onde ia acontecer todas aquelas coisas. Portanto, vamos ler. Mateus, capítulo 24, versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Esse versículo é decisivo. Esta geração, nas palavras de Jesus Cristo, não pode ser deslocada para uma geração futura indefinida, sem violentar o próprio texto. A grande tribulação, por exemplo, a vinda do Filho do Homem em juízo, o abalo dos poderes religiosos e o fim da antiga ordem aconteceriam dentro daquela geração do primeiro século, mencionado por Jesus Cristo. Lucas torna o cumprimento ainda mais claro ao identificar o sinal histórico. Está nos seus registros de Lucas, capítulo 21, no versículo 20 a 22. Que nos diz: Mas, quando vide Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegado a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Aqui, Jesus não fala de um juízo abstrato. Jesus Cristo não fala que um grande exército ia invadir o Brasil, não. Jesus não fala que um grande exército ia cercar os Estados Unidos, isso e aquilo outro, não. A palavra está bem clara nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Mas quando vide Jerusalém cercada de exércitos, ele fala de Jerusalém cercada por exércitos.
E ainda acrescenta sinais de que era em Jerusalém. Ele diz que a fuga era na Judéia e dia de vingança para cumprir as profecias, e da qual se cumpriram já. O juízo final também aparece na linguagem de tribunal divino. Em Daniel, capítulo 7, versículo 10, que diz que assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Essa imagem de livros abertos não exige um tribunal físico no fim do planeta, mas representa o julgamento de Deus contra poderes, reinos e sistemas rebeldes. Em Apocalipse, essa mesma mensagem, ou seja, essa mesma linguagem, aparece nos escritos de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. O juízo final foi a sentença consumada contra a velha criação pactual. A morte, o Hades e a velha ordem foram julgados porque pertenciam ao domínio da lei, do pecado e da condenação. Paulo explica isso em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Quando a lei perdeu sua força pactual em Cristo e o templo foi removido historicamente, a morte como domínio de condenação perdeu seu poder. Por isso, o juízo final não foi apenas destruição de uma cidade, mas a remoção final do sistema que sustentava a acusação, sacrifício repetido e separação. A queda de Jerusalém confirmou que a nova aliança havia vencido definitivamente. Hebreus já dizia nos seus registros, de capítulo 8, versículo 13, dizendo: novo pacto envelheceu primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Esse perto está de acabar apontava para o fim visível da antiga aliança. A cruz inaugurou a nova aliança. A destruição de Jerusalém removeu o antigo sistema da história. Assim, o juízo final foi o fim judicial da velha ordem e a manifestação plena do reino de Cristo. Amado ouvinte, eu agradeço pela sua participação até o fim desse estudo. Compreender o juízo final dentro do seu cumprimento bíblico fortalece a fé, remove medos religiosos, firma o entendimento na obra consumada de Cristo e conduz o cristão a viver com mais clareza, descanso e segurança na verdade da nova aliança já estabelecida.